Vamos lá, pessoal, segue o jogo aqui. Vamos agora para a nossa questão de número 32, tá certo? Agora então a gente começa nessa parte aqui de fundamentos de finanças, né, que é basicamente matemática financeira, né? A Bima chama de fundamentos de finanças, mas é matemática financeira. Legal? Muito bem, eu vou deixar indicado os cálculos, eu não vou fazer diretamente com HP, mas vou deixar indicado direitinho. Lembra que a gente tem um curso de HP12C gratuito na faixa. Se você ainda está com dificuldade para mexer na HP12C, é fundamental que você faça esse curso para que você consiga levar numa boa, tá certo? Beleza, então vamos lá. O investidor quer comprar uma LTN, uma letra do Tesouro Nacional, né? Com vencimento em 1 ano. Esse papel vale sempre R$ 1.000 no vencimento e o mercado está descontando 10% ao ano, tá certo? Aqui não há interrogação. Quanto o investidor pagará nesse papel hoje? Então precisa lembrar o seguinte, né? Vai vencer aqui em 1 ano, tá certo? Anos, aqui vai vencer em 1 ano, vale 1.000 no vencimento. E a pergunta que fica é quanto é que vale esse papel hoje, tá certo? Então eu preciso trazer isso aqui a valor presente. Na HP isso é bem fácil de fazer, né? Então você coloca lá como valor futuro, né? Você coloca 1.000, tá certo? N você vai colocar 1, ok? A taxa, que é 10%, tá certo? 10%, então I vai ser igual a 10. Lembra que quando você colocar I igual a 10, a HP já considera 10%, e aí você vai clicar, apertar a tecla PV, né? Quando você fizer isso, você verá que o resultado obtido no visor vai ser R$ 909,09, tá bom? E aí você marca a alternativa C, legal? Muito bem, então você tem que saber cálculo usando as calculadoras financeiras da HP, isso é bem tranquilo. Muito bem, vamos lá para o próximo. Próxima questão. Um fundo de investimento apresenta uma cota líquida. Lembra que sempre que se falar em cota líquida, em resultado líquido, é depois de imposto de renda. Uma cota líquida lá de 1,056911, tá certo? Em determinada data. 7 meses depois, a cota líquida está em 1,212321, ok? Se o investidor resgatar as suas aplicações nesse fundo, qual haverá sido a sua rentabilidade líquida nesse período? Como a gente já está trabalhando com cotas líquidas, a gente coloca uma como valor presente, né? Então o meu valor presente, o meu PV, vai ser 1,056911, tá certo? O meu valor futuro vai ser 1,212321, tá certo? O meu N vai ser 1 porque a pergunta é a rentabilidade no período, nesse período, então é um período tão somente, ok? E aí você chama a taxa. Não esquece, gente, que precisa mudar o sinal aqui, né? Ou você muda o sinal do PV, ou você muda o sinal do FV. Tem que fazer isso, tá certo? E quando você fizer isso, você vai chegar a uma taxa, né, de 14,7% ao período. Lá no visor vai aparecer 14,7%, mas já entenda que você está falando de 14,7% ao período. Então você marca lá em B de bola, tá certo? Legal? Então você vê que é tranquilo, né? Valor futuro, valor presente, período. Sempre falar taxa ao período, você considera um período, né? Porque é naquele período que você quer a taxa. Então você chega lá no valor. Legal? Dúvidas, manda aí no chat, vamos conversando. Muito bem, vamos para a próxima, é a 34. Uma pessoa se esqueceu de pagar uma conta de R$ 100, que venceria em certa data. Percebeu isso? 9 dias depois. Ela paga essa conta, né? E percebe que tem que pagar 4% ao mês de juros. Pesado, hein? Base 360 dias corridos, né? Sistema de capitalização juros simples, ok? Além de uma multa de 10%. Quanto que ela vai pagar nessa conta? Opa, ficou feio o negócio aqui, né? Então lembra o seguinte, né? Nesse caso aqui, é uma aplicação do conceito de juros simples. Cai pouco na prova, mas às vezes cai. Então é bom você saber, né? Então, primeira coisa, a multa, né? Como é que você calcula essa multa? A multa é de 10%, tá certo? Então vai ser R$ 100, ok? Vezes 0,10. Então você tem uma multa aqui no valor de R$ 10.
ok? Então isso aí é ponto pacífico, não tem como fugir dessa multa de R$10, legal? E aí você vai ter uma taxa de 4% ao mês, base 360 dias, né? Então olha só, o meu principal, ele é R$100, tudo bem? R$100 é o meu principal. Eu vou ter que fazer 100 vezes a taxa desses dias que se passaram, desses 9 dias. Então vai ser 9 vezes 360, você faz isso de forma proporcional, lembra que juros simples, você tem uma proporcionalidade de taxas, tá certo? Vezes os 4% aqui, tá certo? E aí você vai fazer essa conta, ok? Muito bem. Quando você fizer essa conta, você vai ver que isso aqui vai dar 1,20, ok? Então você tem R$10 da multa, mais 1,20, que foram os juros do período, soma-se ao principal, que era 100, você chega no 111,20. Tá ok? Beleza? Então tá bom, não tem muito segredo isso daí, mas se ficou com dúvida, manda pra gente aqui no chat. Sigamos. Qual o montante acumulado por um investidor que aplicou 95 mil a uma taxa pré-fixada de 3% ao ano, por um prazo de 24 meses? Pessoal, isso aqui precisa saber, né? Usar HP não é uma aplicação complicada, né? não é um exercício complicado, então você tem que já entender o seguinte, né? Muitas vezes vale a pena você fazer o gráfico para você entender o fluxo de caixa da operação, né? Então o investidor ele aplica 95 mil, ok? Por um prazo de 24 meses, ok? E a pergunta é, né, quanto que ele acumula, tá certo? Levando em consideração essa taxa aqui, que é de 3% ao mês. Então eu quero achar o future value, né, o valor futuro. Tá certo? Muito bem. Como é que eu faço esse treco na HP? Você coloca lá como PV os 95 mil, tá certo? Aí você coloca uma taxa de 3%, na HP você põe simplesmente 3, legal? Aí você vai colocar um N de 24 e depois você chama a tecla FV, ok? Quando você fizer isso, você vai chegar a um valor aí de 193.115,44, ok? Portanto, alternativa B. Legal? Então é importante você entender o contexto do problema, né? Isso é bem tranquilo, não tem maiores complicações. Legal? Muito bem. O investidor aplicou 1.000 em determinada data, 2 anos depois ele resgata essa aplicação no valor de 1.200, tá certo? Qual foi a rentabilidade anual por ele ganha? Então esse é bem tranquilo também, né? Então a gente está crescendo aqui no nível de dificuldade, mas faz lá direitinho o fluxo de caixa, ele investe 1.000, resgata 1.200 num prazo de 2 anos, tá certo? Muito bem. Então você tem que colocar isso lá na HP, ok? Vou fazer exatamente o que você colocaria aqui na HP. Então você põe 1.000, ok? Muda o sinal, uma saída de caixa, CHS, e aí você registra lá no PV, tá certo? Não esquece, pessoal, de zerar a calculadora no começo, tá? Aperta lá uma teclinha F, CLX, você está zerando tudo. 1.000, muda o sinal, PV. Aí ele entra negativo aqui, tá certo? Para não dar erro no cálculo da sua HP. Então 1.200 é o meu FV, ok? Muito bom. Aí você sabe que foram 2 anos, então 2 é o seu N, beleza? E aí você chama a tecla I, né? Você aperta o I e aí vai aparecer para você uma taxa anual, né? Porque você colocou lá 2 anos, tá certo? Então essa taxa vai ser anual. Vai aparecer 9,54, né? 9,54. Fique sabendo que, como está na HP, esse 9,54 já é 9,54%. Tá bom? Legal, muito bom. Sigamos. Um fundo de investimento apresenta cota líquida de 1,056911 em determinada data, 7 meses depois,
é 1,2123. Se o investidor resgatar suas aplicações nesse fundo, qual haverá sido a sua rentabilidade líquida mensal no período? Pessoal, essa aqui acho que veio igual, né? Veio copiada, né? Acho que... não, ela é um pouquinho diferente, né? Porque eu pergunto aqui, olha só, a rentabilidade mensal líquida nesse período, mas eu não estou pedindo a taxa ao período. Então é interessante, porque você tem que ler bem o problema e entender o que está sendo pedido. Então você tem uma cota inicial de 1,056911, você tem uma cota final de 1,212321, tá certo? O prazo dessa operação, ele é um prazo de 7 meses, então aqui é 0, aqui é 7, ok? E a gente pode então achar essa taxa mensal. Como é que faz isso na HP? Mesma coisa, né? O meu valor presente, ele é 1,056911. O meu valor futuro, ele é 1,212321. Não esquece, quando você está usando HP, se você puser positivo no valor presente, no valor futuro você vai ter que colocar negativo. Não pode esquecer disso, senão dá erro. O N vai ter que ser igual a 7, e aí você chama a taxa, ok? Muito bem. Quando você chamar a taxa, vai aparecer no visor 1,98. Aí você precisa interpretar. Esse 1,98, ele já é mensal, porque você colocou 7 meses, você colocou 7 aqui no N, tá certo? Então é 1,98% ao mês. Marca aqui 1,98 ao mês e aí você acertou. Beleza? Vamos que vamos, para a próxima. CDB pagou uma taxa pré-fixada de 12% ao ano. Sabendo que os recursos de um investidor ficaram ali investidos por 5 anos, qual foi a rentabilidade bruta? Tá certo? Muito bem. Aí é uma questão de transformação de taxas, né? 12% ao ano, os recursos ficaram 5 anos. Aí você tem que lembrar como se transforma uma taxa, né? Lembra que transformação de taxa é assim, é 1 mais a taxa que eu tenho, né? Deixa eu fazer bonitinho aqui, 1 mais a taxa que eu tenho, tá certo? Elevado a o período que eu quero dividido pelo período que eu tenho, tá certo? Isso menos 1. Então isso aqui você tem que saber fazer, não tem muito jeito, né? Então olha só, 1 mais, qual que é a taxa que eu tenho? Né? Eu tenho uma taxa lá de 12% ao ano. 1 mais 0,12, né? E eu quero para 5 anos, então é 5, taxa que eu quero, dividido pelo... O período que eu quero é 5 anos, dividido pelo período que eu tenho, que é 1 ano, né? Afinal de contas, a taxa já está em base de 1 ano, base anual. Faço isso aqui menos 1, tá certo? Você vai chegar a uma taxa de 76,23% ao período. Legal? 76,23% ao período, matou lá. Pessoal, tem gente que coloca um programinha lá na HP para fazer isso daí, né? Eu honestamente não gosto. Acho que você tem que saber fazer essa transformação de taxa e não pode ficar refém do programinha. Deu pau no programinha, apagou a memória, ficou sem bateria, né? Dependendo de como foi o negócio, você perde lá o programinha, não pode ficar refém disso, tá? Muito bem, vamos para a próxima. Próxima é a seguinte. Você tem lá... O investidor obteve os seguintes retornos nominais em 4 anos. Retornos nominais quer dizer que é o retorno que aconteceu, não importa quanto foi a inflação. Tá certo? Então, você teve lá no primeiro ano 1,5, no segundo 24,2, no terceiro retorno negativo de 7,1, no quarto ano 35% positivo. Você precisa saber compor retornos, tá? Como é que compõe retornos? Não pode sair somando. Te mato se você sair somando esse treco. 1,5 mais 24,2 menos 7. Não pode fazer isso. É sempre 1 mais, olha lá, retorno 1 vezes 1 mais, retorno 2 vezes 1 mais, retorno 3 vezes 1 mais, retorno 4 menos 1. Esse é o retorno composto no período, tá certo? Então é assim que você tem que compor esse treco, legal? Ou seja, vai ser 1 mais
1,5% é 0,015, vezes 1 mais 24,2 é 0,242, vezes menos 7,1, então vai ser 1 menos 0,071. E depois vezes 1 mais 0,35, ok? Aí faz o menos 1 aqui. Beleza? E aí você tem que pegar HP e fazer a conta mesmo, não tem muito jeito, tá certo? E aí você vai chegar no total acumulado aí, né? Então, desse aqui acho que eu vou fazer com vocês, né, pessoal? Vamos lá, vamos fazer junto? Então, deixa eu pegar a minha HP aqui. HP12C. Vamos lá, estão vendo a HP? Acho que apareceu no visor direitinho, né? Então, vamos brincar aqui um pouquinho. Então, a gente tem 1.0, 1.5, opa, 1.015, Enter, tá certo? Muito bem. Depois você tem 24.2. Então, 1.242 vezes, tá certo? Estou compondo as taxas. Aí depois, 7.1 negativo. Então, o que você vai ter? Olha só, 1 Enter, 0.071 menos, e aí a gente faz vezes. Legal? Muito bem. E aí a gente tem o 1.35. 1.35 vezes. Olha lá, chegamos em 58.10. Na verdade, o que precisa fazer ainda, né? A gente... Opa! Aqui, pessoal. Bom, o que precisa fazer ainda é a gente tirar o 1 agora. Então, 1 menos 100 vezes. Ou seja, 58,10 é a minha taxa nominal acumulada nesse período, ok? 58,10 é a minha taxa nominal acumulada nesse período aí. Só arrumar aqui para vocês conseguirem enxergar legal. O que acontece, gente? Você precisa lembrar do seguinte contexto, seguinte conceito. Isso aqui é uma taxa nominal, uma taxa cheia, né? Esses foram os retornos que essa classe de ativos obteve. Agora, um pedaço disso foi a inflação, né? A inflação acumulada foi de 25,3, tá vendo? 25,3 no período, tá certo? E quanto é que foi o rendimento desse investidor? 58,10%, ok? Qual foi a rentabilidade real? A rentabilidade real é o diferencial dessas inflações. Então aqui em verdinho é quanto de fato esse cara está mais rico. É a rentabilidade real. Precisa calcular. Eu te mato se você pegar 58,10 menos 25,3. Não pode fazer isso. Tem que lembrar da fórmula de Fischer que diz o seguinte, que diz que a minha rentabilidade, vou fazer até em verde aqui, minha rentabilidade real, ela é 1 mais minha rentabilidade nominal, tá certo? Dividido por 1 mais inflação, menos 1. Então é isso que eu vou fazer, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui para HP. Quanto é que era o negócio, o bagulho aqui? 58,10 e a outra é 25,3. Então vem aqui, deixa eu posicionar direitinho o HP. Então acompanha comigo. Você tem lá 1,5810, Enter, 1,253, divide. Tá certo? Essa aí, pessoal, é a minha taxa no período, né? Um período de quanto tempo? Um período de 4 anos. Como é que eu vou achar a taxa anual? Eu preciso transformar ela numa taxa de 1 ano, ok? E como é que eu faço isso? Naquela transformação de taxa que eu tinha explicado
anteriormente, mas a gente explica de novo, não tem problema. Lembra que o que a gente vai ter é que a taxa que eu quero, ela é 1 mais a taxa que eu tenho, elevado ao período que eu quero, dividido pelo período que eu tenho, menos 1. Tá certo? Vale dizer que nesse caso vai ser, eu achei, olha só a taxa aqui, 26,18, tá vendo? 26,17, 26,18. Então eu vou ter lá 1,26177 elevado a 1 sobre 4 menos 1. Por que 1 sobre 4? Porque esse 26,17 que eu achei é a taxa real de 4 anos. Eu preciso da taxa real de 1 ano, por isso que eu vou ter que elevar a 1 sobre 4. Tá certo? Então vamos fazer isso no HP? Legal, né? Então, tá lá 1,2617. Aí o que eu faço? 1 Enter, 4 divide, eleva. Olha lá, 5,985, que dá aproximadamente 5,99. Lembra, faz 1 menos 100 vezes 5,985, que vai ser aproximadamente 5,99, tá certo? Então, eu cheguei aqui no 5,99. Beleza? Deixa eu só ajustar aqui para aparecer tudo na tela para vocês. Então você marca lá a alternativa A de acertei. Perceba que esse já foi um exercício bem completo, né? Foi um exercício com vários conceitos, do tipo composição dessas taxas, né? Do tipo calcular a taxa real, né? A partir, essa foi a taxa real, a partir da nominal e da inflação. Então, bem completo esse exercício, tenha certeza que você entendeu. Se não entendeu, manda pra gente aí no chat, beleza? Muito bem, sigamos. Vamos para o 41. O investidor tem a opção de comprar uma NTNF, tá certo? Com vencimento em 1 ano, a uma taxa nominal de 12% ao ano. Lembra que a NTNF, ela paga uma taxa pré-nominal. Uma outra alternativa seria investir em uma NTNB, que paga a taxa real mais IPCA. A NTNB, para o mesmo período, está negociada a 6% ao ano. Qual é a inflação IPCA anual esperada pelo mercado? Olha só. Vamos lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui a NTNF pagando 12% ao ano, tá certo? Eu tenho a NTNB pagando 6% ao ano, tá certo? Qual que é a diferença? A NTNF, ela paga seco, né? NTNF, ela paga seco 12% ao ano. A NTNB paga 6% ao ano mais IPCA. Se o mercado está trabalhando com esses valores, isso quer dizer que para o mercado é indiferente 12% ao ano ou 6% ao ano mais IPCA. O mercado está dizendo que essas duas coisas se equivalem. Então, quanto que é o IPCA? Você não pode fazer uma soma, uma subtração algébrica e falar que ele é 6%, tá? Precisa compor taxas, legal? Então, o que eu tenho que fazer? Aquela fórmula de Fischer, 1,12 dividido por 1,06 menos 1, tá certo? Sempre assim. Quando eu quero descontar a inflação para chegar numa taxa real, eu faço assim. Quando eu quero pegar uma taxa nominal e tirar a real para chegar na inflação, eu faço assim também, tá certo? Muito bem. Se você fizer essa conta, vai dar 5,66% ao ano, ok? Então aí você marca lá a alternativa D de deu certo e acertou mais uma. Vamos lá, pessoal, exercício 41. Seguinte, o que a gente tem nesse exercício 41? Vem comigo. Investidor quer comprar um título público com vencimento em 6 meses, tá certo? Ele tem a opção de comprar uma NTNF para esse prazo a uma taxa nominal de 5,8 nesse período. 5,8 é nesse período, né? Não é uma taxa ano. 5,8 é uma taxa para esse período de 6 meses.
Uma outra alternativa seria investir numa NTNB que remunera uma taxa real mais IPCA. Sabendo que o mercado trabalha com uma projeção de inflação anual de 5% ao ano, qual deve ser a taxa real paga pela NTNB? Expressar a taxa em base ano. Então, pessoal, para facilitar a nossa vida, vamos levar tudo para base ano já, tá? Olha só, esse 5,8% que a gente tem aqui é para 6 meses, ok? No período de 6 meses. Então, eu já vou transformar ele em base ano. Então, olha só, 1 mais, né? 0,058, ok? E vou elevar a 2 menos 1. Por que 2? Porque um ano tem 2 semestres. Essa é uma taxa semestral, ok? Então, vamos fazer essa conta junto? Vem aqui. 1,058, Enter, 2, eleva, 1 menos 100 vezes, tá lá, 11,93, tá certo? Então, a taxa é uma taxa de 11,93% ao ano. Aí é que vem a história, né? Então, você tem uma NTNF pagando 11,93% ao ano, né? E aí você tem uma inflação anual projetada de 5%. A pergunta é, o que sobra de rentabilidade real, né? Então, essa parte aqui é a rentabilidade real, ou seja, a nominal descontada da inflação, ok? Vamos fazer isso aqui? Então, 1,1193 dividido por 1,05 menos 1, tá ok? Se você fizer essa conta, você vai chegar em 6,61% ao ano. Alternativa B. E aí você acertou. Vamos lá, pessoal. Ficou meio estranho aqui na tela. Vamos ver se a gente consegue resolver numa boa. Se a gente não conseguir, depois eu dou uma mexidinha aqui. Vamos ver. É o seguinte, o investidor obteve retornos nominais anuais, como na tabela abaixo. Tá certo? Então foram esses retornos aqui. Sabendo que a inflação acumulada em 4 anos foi de 15%, qual foi a rentabilidade real no período? Mandar em percentual de 2 casas decimais, tá certo? Então, colocar em percentual de 2 casas decimais. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Vamos lá. 1 mais 0,12. Lembra como você compõe retornos, né? 1 mais 0,07 vezes 1 menos 0,04 vezes 1 menos 1 mais, que é mais. Eita, mas o que eu fiz aqui? Voltou aqui. Aqui era 1 mais 0,18. Ok? Lembra que no final você faz menos 1. Então, assim você vai achar os retornos nominais. Deixa eu até mostrar para vocês um negócio. Você não precisa, no final, fazer esse menos 1 agora. É melhor você não fazer esse menos 1 agora, no final, certo? Deixa exatamente na forma de fator. Porque aí você vai dividir aqui certinho. Aqui. Aqui você vai dividir, né? Deixa eu só apagar. Estou meio confuso nesse exercício por causa dos controles aqui, mas deixa eu apagar isso aqui para não confundir a gente. Então, olha só. Aqui você tem a composição desses retornos aqui, né? Você tem a composição, então, desses retornos aqui.
tá certo? Só que você vai achar a taxa nominal, porque esses retornos são nominais, tá certo? Então, para você chegar na rentabilidade real, você precisa dividir isso pela inflação do período. A inflação foi 15%, então você vai dividir por 1 mais 0,15. Okay? Então você vai pegar todas as rentabilidades nominais, divide por 1 mais a inflação do período, e aí a gente vai fazer menos 1 no finalzão. Tá? Quando você fizer isso, você vai chegar no 18,05% nesse período. Ok? Muito bem. Então 18,05 é a resolução, é a resposta correta para esse exercício. Vamos lá, próximo exercício. Nesse próximo exercício, a gente tem: considere as seguintes afirmativas sobre a projeção de cenários para acumulação de patrimônio. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Lembra o seguinte: lembra que uma taxa nominal é uma taxa que você utiliza que tem inflação embutida. Só que nunca vai te possibilitar entender o seu verdadeiro ganho de poder de compra. Porque a inflação ela só corrige, na verdade a taxa nominal, a parte de inflação, só corrige a perda do poder de compra. Então sempre que você quiser entender como você vai ter capacidade de viver no futuro, qual vai ser o seu poder de compra poupando hoje, você deve utilizar taxas reais. Quando você vai simular uma previdência para saber quanto você vai ter quando tiver 60, 65, 70 anos e se aposentar, você sempre tem que usar taxas reais. Beleza? Então olha só, considere as seguintes afirmativas sobre a projeção de cenários para a acumulação de patrimônio. Ao se utilizar taxas nominais de rentabilidade como projeção, o valor futuro estimado estará supervalorizado a preços atuais. Perfeito! Vai estar supervalorizado, né? Por que vai estar supervalorizado? Porque aquela inflação que você está colocando, taxa nominal tem ganho real e mais inflação. Essa inflação que você está colocando não é um ganho. Então você vai superestimar o seu valor futuro, tá certo? Então essa afirmativa está correta. Ao se considerar a inexistência de aumento das necessidades nos gastos familiares por conta da inflação, deve-se usar a taxa de retorno real. Isso aqui está correto, aí é correto. Há um risco de não se conseguir investir a taxa projetada. Esse risco tende a ser maior quanto maior é o prazo de estimação. É verdade também, né? Porque pensa comigo, quando você está fazendo um tipo de estimativa como esse, está pensando, daqui 30 anos vou me aposentar. Aí você usa uma taxa de capitalização de 3% ao ano, uma taxa real de 3%. Quem disse que essa taxa real de 3% vai estar disponível nos próximos anos? A gente não sabe. Então está correto também. Então o correto é a alternativa que fala que estamos certos na 1, na 2 e na 3. Não apareceu aí na tela, mas a alternativa é a D nesse exercício, tá certo? 1 e 2 e 3, tudo correto, ok? Muito bom. E aí a gente vai para a próxima. Com relação à taxa nominal e taxa real, né? Olha só, a taxa nominal desconta a inflação e a taxa real não. Mentira, nada a ver. Ambas são iguais? Não. A taxa real desconta a inflação e a nominal não. Perfeito. Isso aqui está correto. Ok? Isso aqui está corretinho. A taxa nominal é sempre menor que a taxa real. Não necessariamente, normalmente é maior, mas nem dá para dizer que sempre é o mesmo padrão. Eu posso ter inflação negativa e a taxa nominal ser maior. Normalmente a inflação é positiva e a taxa nominal é maior que a taxa real. Beleza? Muito bem, então alternativa C. Vital odiava andar de ônibus, tá certo? Resolveu comprar um carro usado por 30 mil. Ele pagou 15 mil à vista e o restante em 24 prestações mensais fixas. A taxa do financiamento foi de 2% ao mês. Qual é o valor da parcela? Gente, esse aqui é um exercício clássico, tem que saber fazer, né?
Então lembra o seguinte, o valor pago foi 30 mil, né? O valor pelo qual ele comprou o carro. Ele pagou 15, então ele está financiando os outros 15. Então o que você tem? Ele está pegando emprestado 15 mil, ok? E ele vai pagar em parcelas. Quantas parcelas? 24 parcelas, ok? Fixas, tá certo? Fixas. Então, uma taxa de 2% ao mês, qual vai ser o valor da parcela? E aí você vai usar HP, né? Lá na HP, o que você faz? Põe lá o valor presente, né? O meu valor presente, ele é de 15 mil, que é o que eu estou pegando emprestado. N é igual a 24, ok? Muito bem. A minha taxa é 2%, e aí você vai achar o PMT. Aperta o PMT e vai aparecer para você um PMT aí de 793,07, ok? Então você marca a alternativa C. Vamos lá. Vital agora se deu bem na vida, o rapaz. Ele recebeu um bônus gordo e ele quer quitar as 10 prestações que faltam do veículo no valor de 793,07 cada prestação. Muito bem. Imaginando que a instituição financeira que financiou o veículo traz as parcelas restantes a um valor presente, valor presente pela taxa contratada, né, que é 2%, a pergunta que fica é qual é o valor desembolsado por Vital para quitar essas 10 parcelas restantes. Então você tem que fazer o seguinte, ele tem mais 10, né, de 793,07 para pagar. Vai até a 10 aqui, ok? Muito bem. E a taxa é 2%. Qual que é o valor presente desse treco? Então, PMT, você coloca lá 793,07, ok? A taxa é 2, né? O N é 10 e você chama o PV. O PV vai dar negativo, né? Porque você pôs o PMT positivo, ok? Mas aí você vai chegar então a um valor que é 793 da parcela, é 723,82, ok? 723,82, a alternativa A. O próximo, Alceu acaba de se aposentar, ele tem disponível 1.350.000 e começará a usá-los imediatamente. E os rendimentos desse valor serão sua única fonte de renda na sua aposentadoria. Sabendo que os recursos serão aplicados a 0,4% ao mês em taxa real e que possui uma expectativa de vida máxima de 25 anos, qual deve ser o gasto mensal máximo de Alceu? Então olha que barato, né? Esse cara, ele tem uma grana aqui de 1.350.000, tá certo? Então, ele vai viver aí numa estimativa de 25 anos. Pô, 25 anos, a gente está falando aí de 300 meses, tá certo? 300 meses. 300 meses. Então, durante 300 meses, ele vai gastar determinado valor, ok? A pergunta é qual pode ser esse valor, né? Qual pode ser esse PMT, levando em conta uma taxa real mensal de 0,4%, ok? Como é que você vai fazer isso na HP? Você vai fazer o seguinte, começará a usá-lo imediatamente, então, primeira parcela já cai aqui na data zero, isso é importante, vai ter que usar o Begin na HP. Então certifique-se de que você está usando o Begin na HP. O que eu quero dizer com isso? Você tem que vir aqui na HP e você tem que clicar no G7 para fazer o modo Begin funcionar na sua HP. Não esquece disso. Então, com o modo Begin funcionando, você vai colocar lá um PV, né? Seu PV de 1.350, ok? Você vai colocar o seu PMT
negativo, hein? Não esquece de... o PMT não, você não tem o PMT, você quer achar o PMT. Pô, presta atenção, professor. Professor, presta atenção, meu filho. Delete isso aqui. Beleza. Então, a minha taxa, isso sim, é 0,4. HP já entende que é 0,4%, tá certo? Aí você coloca um M de 300 meses, tá certo? E aí você chama o PMT. Aperta a tecla PMT, ok? Muito bem, quando você apertar a tecla PMT, você vai chegar nesse valor aqui da alternativa C, 7.704,64. 7.704,64. Alternativa C, ok? Muito bom. Para a próxima. O preço de um aparelho de ar-condicionado à vista é R$4.000. Ok? Então à vista ele está 4.000. A prazo ele é entrada mais 10 parcelas fixas iguais. Então, rapaz, se eu fosse viver de desenho, eu estaria morrendo de fome, hein? Deixa eu fazer um negócio mais bonitinho aqui. Legal. Então, olha só, a prazo, como é que funciona o negócio? Entrada, então esse 4.000 ele é igual a uma entrada mais 10 parcelas fixas, né? E a gente chega em 4.400, ok? No total vai dar 4.400. Então isso quer dizer o seguinte, a gente tem 11 parcelas no total, ok? E cada parcela, né, se a gente pegar 4.400 e dividir por 11, você vai ver que cada parcela é de R$400, ok? Bom, a gente precisa entender qual que é a taxa que está embutida aqui. Pensa comigo, o que está acontecendo na prática é que ele está levando embora um aparelho que custa R$4.000, mas na data zero ele está pagando quanto? Ele está pagando somente 400, né? Porque é 400 de entrada mais 10 de 400. Então é como se ele estivesse pegando emprestado aqui essa diferença, 3.600, ok? Está pegando emprestado 3.600 e aí ele vai pagar 400, 400, 400, até a data 10, ok? Muito bem, é isso que está acontecendo. Então, olha só, você tem um PV de 3.600, você tem um PMT de menos 400, você tem um N de 10, você acha a taxa. Você chama a taxa aí. Quando você chamar essa taxa, você vai chegar no valor de 1,96% ao mês. Alternativa A. Beleza? Muito bom. Vamos para o próximo. Uma pessoa física quer comprar uma geladeira. Seu preço de tabela é de 7.000, que podem ser pagos com entrada mais 5 parcelas fixas iguais à entrada. Então são 6 parcelas no total, uma entrada e mais 5. À vista há um desconto de 5%. Qual é a taxa de juros embutida nessa operação, né? Então olha só, à vista sairia 6.300, ok? Então esses 6.300 eles estão sendo financiados, né, na prática. Então eu deixo de pagar 6.300 à vista, mas em troca o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar essas 6 parcelas fixas, né? Uma entrada e mais 5, ok? Então, se eu pegar 7.000 e dividir por 6, eu saberei o valor da parcela, ok? Então, vem comigo. 7.000 entre 6 divide 1.666,67. 1.666
0,67, ok? Esse é o valor da parcela, ok? Muito bem. Então, no fundo, o que está acontecendo é o seguinte. Esse cara está tomando emprestado 6.300, tá certo? E como que ele vai devolver? Ele vai devolver, começando na data 0, a 16667, e aí vai daí em diante, tá certo? Em quantas parcelas? Num total de 6 parcelas, né? Então, vai até a data 5, mas é um total de 6 parcelas. Não esquece, pessoal, de usar o begin. Você coloca G7 para ter o begin lá na calculadora. Vai colocar 6.300 como PV. Então, 6.300 é o PV, ok? São quantas parcelas? São um total aqui de 6 parcelas, né? Então, você coloca 6 lá no N, ok? Aí depois você vai colocar a sua taxa, né? A taxa. A taxa é o que a gente quer saber. Aí você vai colocar o PMT, que então é 16667 PMT. E aí você chama a taxa. Quando você chamar a taxa, você vai chegar no 2,10%. Beleza? Muito bom. Sigamos. Uma família decide poupar para a sua aposentadoria. Poupará imediatamente R$ 4.000 mensais pelos próximos 20 anos, a uma taxa estimada nominal de 0,7 ao mês. Estima-se uma inflação média anual de 3,5% ao ano. Qual será o valor bruto disponível em moeda de hoje, moeda constante, ao final do período de acumulação de recursos? Então, olha só, a família começa a poupar imediatamente. Sempre que aparece essa palavra imediatamente, a gente está falando de usar o begin. Okay? Então, já na data 0, você tem aqui uma saída de caixa, que vai ser uma poupança, eles vão poupar. Então, essa família ela está colocando lá o valor de R$ 4.000, okay? Pelos próximos 20 anos. Okay? Pelos próximos 20 anos. Muito bem. Perceba que a gente está trabalhando com meses aqui. Então, 20 vezes 12, você vai chegar à conclusão que a gente está falando de, vamos fazer aqui 20 vezes 12, só para a gente não cometer nenhum agafe. 12 vezes 240 meses. Né? Então, no 0, 240, ok? A gente tem aqui, então, o nosso número de meses. Ok? Muito bem. A minha taxa vai ser uma taxa de 0,7% ao mês. Então, com isso, eu consigo chegar no valor futuro, tá certo? Perceba que ele dá uma inflação aqui, né? Essa inflação, ela é importante para a gente, né? Ela é importante pelo seguinte, por quê? Essa taxa nominal de 0,7%, ela já tem inflação embutida. Para que a gente trabalhe em mesma base, a gente precisa pegar essa inflação anual de 3,5% e precisa trazer para uma taxa mensal. E aí a gente vai usar aquela fórmula de transformação de taxa, lembra? Como é que é essa fórmula, Felipe? É o seguinte, a taxa que eu quero, ela é 1 mais a taxa que eu tenho, tá certo? Elevado ao período que eu quero sobre o período que eu tenho, menos 1, ok? Como é que a gente vai fazer isso, então? Vai ser 1 mais 0,035, que é a inflação anual, elevado a 1 sobre 12, menos 1 para chegar na inflação mensal. Tá certo? Então eu vou transformar isso aí numa taxa mensal. 1,035, Enter, tá certo? 1 Enter, 12 divide, e aí você... Opa, fiz besteira. 1,035, Enter,
Enter, 12, divide e eleva. Você vai chegar lá numa inflação de 0,2871 por mês. Então é 0,2871% ao mês. O que eu preciso fazer? Eu preciso achar a taxa real agora, no mês, né? Como é que eu acho essa taxa real? Eu tenho que usar a fórmula de Fischer, né? Então a minha taxa real, ela é igual a 1 mais a minha taxa nominal sobre 1 mais a minha inflação, menos 1, tá certo? Como é que vai ser esse treco aqui então? Vai ser 1 mais 0,007, que é a minha taxa nominal, dividido por 1 mais 0,002871. Menos 1, tá certo? Vamos ver quanto é que dá isso aí? Essa aqui já estava lá mesmo, né? Então, vou fazer aqui, era 0,7, né? Isso. 1.007, que a gente dá uma invertida, divide 1 menos 100 vezes. A taxa dá 0,411728. Então, a minha taxa real mensal, ela vai ser 0,411728. Pessoal, isso aqui é por cento ao mês. É essa taxa que você vai ter que usar para fazer a capitalização, tá certo? Então isso é importante. Então quando você puser lá na HP, você vai ter que usar essa taxa aqui. O que eu estou querendo dizer isso? Então na hora de jogar lá os dados na HP, os dados da capitalização, né, você vai fazer o quê? Você vai chegar lá e vai colocar o seu PMT. Você vai colocar o seu N e você vai colocar a sua taxa. A taxa que tem que ser colocada é essa aqui, 0,411728. 0,411728, tá certo? Por quê? Porque essa é a taxa real, ok? A gente sempre tem que usar a taxa real quando a gente acumula para aposentadoria, para saber quanto que você vai ter de verdade, ok? Ao fazer esse cálculo, você vai chegar na alternativa B, 2.494.048,23. Muito bem, vamos para o próximo. 51. Márcia possui uma dívida por ocasião de um financiamento de veículo. Amanhã deveria pagar a parcela 17 de um total de 36. Ó, se liga nisso aqui, esse amanhã quer dizer que a gente vai ter que usar Begin, porque já está praticamente no dia de pagamento, tá certo? Então, ela tem que pagar a parcela 17 de um total de 36. Olha que interessante. Né? Parcela 17 de um total de 36. No valor de quanto? No valor de 704. Então, 704 é esse valor aqui. Ok? Muito bem. Então, são 20 parcelas, concorda? Então, se a gente imaginar que essa aqui é a primeira, essa aqui é a 20ª. Ok? Faltam ainda 20 parcelas. Aí, o que acontece? Está dizendo aqui, contudo, ela quer quitar a dívida por completo hoje. Ela quer quitar por completo e hoje, ao entrar em contato, a instituição desconta a 1,2% ao mês. Então, a minha taxa de desconto é 1,2% ao mês. Então, olha só, eu preciso calcular qual é o valor presente dessa dívida, certo? Qual que é o valor presente dessa dívida a uma taxa de 1,2% ao mês. Então, eu vou ter um PMT igual a 20, tá certo? Desculpa,
PMT igual a 704. PMT 704, N igual a 20, taxa 1,2. Não esquece de usar o begin, e aí você logo vai chegar num PMT igual a 12.600, desculpa, num PV igual a 12.601,28. Ok? 12.621,28, marca a alternativa A. Muito bom, vamos que vamos. Perpetuidade, pessoal. Perpetuidade é o seguinte, você precisa lembrar como calcula a perpetuidade. O valor de uma perpetuidade é o fluxo de caixa dividido pela taxa, tá certo? Os juros anuais são R$10 e é negociado a 9%. Então, 10 dividido por 0,09. Né? Se você fizer essa conta, você vai chegar no 111,11, alternativa A. 53. Título perpétuo tem valor de face de 1.000, ele paga juros constantes anuais de 100. Sabendo que está sendo negociado a uma taxa de 11%, qual é o valor de mercado e a sua taxa de cupom? Então lembra, o valor de mercado é o cálculo da perpetuidade. Perpetuidade na data zero, ela é o fluxo de caixa pago, fluxo de caixa pago dividido pela taxa, tá certo? O fluxo, isso aqui é um I, tá? O fluxo de caixa pago é de 100, ok? A taxa é 11%, ou 0,11, tá? Se você pegar 100 e dividir por 0,11, você vai chegar no 909,09. Então, primeira parte a gente já matou. Pergunta é se a alternativa A está correta ou se é a C. Aí a pergunta que fica é qual é o valor de mercado? Sua taxa de cupom. Pessoal, taxa de cupom você tem que lembrar que é sempre o seguinte, né? É valor do cupom dos juros que são pagos anualmente, né, ou semestralmente, nesse caso anualmente, dividido pelo valor de face. Então o cupom vai ser aqui 100, né, 100 dividido por 1.000. Ok? Muito bem. Quando você fizer 100 dividido por 1.000, você vai chegar ao 10%. Legal? Muito bem. Então, alternativa A de acertei. Vamos para a próxima, a 54. O investidor avalia comprar ações da empresa lucro certo. Espera receber dividendos no valor de R$2 no próximo exercício. Levando em conta que a taxa de desconto utilizada por ele é 15% ao ano e que ele estima um crescimento nos dividendos de 3%, qual é o valor máximo que esse investidor está disposto a pagar nessa ação? Pessoal, o grande lance aqui então é que a gente tem aqui uma perpetuidade com crescimento, ok? Crescimento. Então olha o seguinte, o dividendo é de R$2, mas esse dividendo ele cresce a 3%. A gente precisa lembrar que uma perpetuidade com crescimento, ela vale o fluxo de caixa dividido pela taxa menos o crescimento. Tá certo? Esse que é o ponto. Fluxo de caixa aqui é R$2, a taxa é 15%, o crescimento é 3%. Ok? Muito bem. Ao fazer essa conta, você vai chegar no 16,67. Opa, doido. 16,67%. E aqui a gente está falando de grana. Ok? Aí você marca lá a alternativa B. Mais uma para conta, hein? Muito bom. 55. Uma família comprou uma casa por 300 mil, pagou 150 mil à vista e financiou o restante.
né? Então financiou 150 mil. Sabendo que o financiamento foi feito pela tabela Price, a taxa de 12% ao ano e prazo de 15 anos, calcule o valor da parcela mensal. Pessoal, a grande sacada aqui é lembrar que tabela Price é o cálculo do PMT normal, tá certo? Então você tem um valor presente de 150 mil, tá? Por quê? Porque pagou 300, mas financiou 150. Então, o valor do financiamento é 150 mil, tá certo? Muito bem. Pagamento é mensal, né? Então, essa taxa aqui, ela tá em 12% ao ano. Você precisa transformar ela para mensal. Ou seja, 1 mais 0,12 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Ok? Precisa fazer esse cálculo aqui, não tem jeito, né? Deixa eu fazer ele aqui na HP. Então, vamos lá. Dá uma ajeitada aqui para aparecer. 1.12, Enter, né? A gente eleva 1 sobre 12, tá certo? E aí vai dar esse 0,9489 que você está vendo aí na tela. Então, 0,9489% ao mês. É essa taxa que você vai ter que utilizar, tá certo? Para fazer o cálculo da sua parcela. Então, o PV é esse, a taxa é essa aqui, você vai colocar na HP, então, 0,489, tá certo? O N, quanto que é o meu prazo aqui? Só arrumar aqui. O meu prazo vai ser de 15 anos, mas eu estou fazendo tudo em base mês, então igualmente eu vou ter que fazer 15 vezes 12, tá certo? Para saber direitinho o prazo. 15, 12 vezes, estamos falando de 180 meses. Então você vem aqui e põe 180 como N, tá certo? Muito bem, chama o PMT. Ok? E aí, quando você chamar o PMT, você terá o resultado de 1.741,48. Alternativa C. C de certo. Legal, gente. Vamos agora para o 56. Uma pessoa física resolveu comprar um fogão. Seu preço à vista é de 2 mil. A loja usa uma SET de 2,5% ao ano. Isso é importante, hein? 2,5% ao ano. O que é a SET? Custo efetivo total. Isso quer dizer que todas as taxas embutidas, tudo dá um custo, um encargo de 2,5% ao mês. Então, essa taxa que importa para a gente calcular os valores de prestação e assim por diante. Essa pessoa ela pode comprar o fogão em 5 parcelas iguais, entrada mais 4 mensais. Tem entrada aqui, pessoal? Begin, tá certo? Fica sempre esperto nessas coisas. Calcule o valor da parcela nessa situação. Legal? Então você tem que ir com tranquilidade aqui, né? Olha só, valor presente, seu preço à vista é 2 mil, tá certo? Então, o valor presente, PV, você vai colocar 2 mil. Não esquece de usar o Begin, hein? Begin. Valor presente, 2 mil. N igual a 5. Taxa 2,5. Tá certo? Lembra que é 2,5%, mas você põe na HP só 2,5. Ok? Quando você fizer isso daí, você vai achar 419,99. Legal? Alternativa C, não esquece do Begin. Sempre que falar que tem entrada, você deve utilizar o Begin. Né? Tem como fazer sem o Begin também, mas o mais intuitivo, o mais normal é com o Begin. Muito bem, vamos lá, vamos falar de saque agora. Pessoal, você tem que lembrar que sistema de amortização constante, como o nome já diz, a amortização já é constante, né? O valor da parcela é decrescente, isso é muito importante, e os juros que você paga em termos de montante financeiro também vão caindo ao longo do tempo, porque o saldo devedor vai caindo, isso em qualquer empréstimo, tá? Então olha só, sobre o sistema de amortização constante, podemos afirmar que os juros pagos vão crescendo à medida que o prazo transcorre. Mentira, eles vão diminuindo. O valor da parcela decresce à medida que o prazo transcorre. Perfeito, tá certo. O pagamento de amortização ocorre integralmente nas últimas parcelas. Não, ele é constante, sistema de amortização constante, um pouquinho a cada parcela. Os juros não incidem sobre o valor residual. Incidem. Qualquer financiamento que a gente fizer, os juros vão incidir sobre o valor residual.
ou sobre o saldo devedor, né? Mesma coisa. Então, alternativa B. Ok? Beleza? B de beleza. Vamos que vamos. 59 agora, né? Entendo que é 59. Ué. Ah, não, essa era a 57, agora é a 58. Me perdi aqui nas contas. Tá bom. Assinale a alternativa incorreta agora sobre o saque, sistema de amortização constante. Os juros pagos vão decrescendo à medida que o prazo transcorre. Isso aqui está correto, né? Saldo devedor vai caindo, os juros vão caindo. O valor da parcela decresce à medida que o prazo transcorre. É uma característica do sistema saque. Amortização é constante, juros vão caindo, então o valor da parcela cai. O pagamento de amortização é constante em todas as parcelas. Sistema de amortização constante, perfeito. O pagamento de amortização aumenta à medida que o prazo transcorre. Não, sistema de amortização constante, a amortização é fixa, então não aumenta coisa nenhuma, está incorreto. Ele pedia a incorreta, alternativa D é a que você deve marcar. Muito bom. Uma família comprou uma casa por R$300 mil. Pagou 150 à vista, né? E financiou o restante. Então foi um financiamento de 150. O meu PV a gente já sabe que vai ser 150 mil. Sabendo que o financiamento foi feito pela tabela saque a 12% ao ano, taxa é 12% ao ano. Você lembra que 12% ao ano tem que ser transformado em mês, porque o pagamento aqui é mensal, né? Como é que faz isso daí? Vai lá na sua HP, né? Deixa eu arrumar aqui para você ver o visor. Então, olha só. 0 HP, 1.12, tá certo? Enter. 12 eu vou inverter, já eleva 0,9489, né? Se fizer 1 menos 100 vezes, 0,9489 aí aproximadamente, tá certo? Então você tem aqui 0,9489% ao mês. É essa taxa que a gente tem que olhar, ok? E o prazo é de 15 anos, então a gente está falando aí de 15 vezes 12, a gente está falando de um N de 180 meses. Mas antes de você sair pondo esse treco na HP, calma, porque na saque não dá para usar HP direto, lembra? E ele pergunta o valor da primeira parcela mensal, ok? Então lembra só, você tem que lembrar do sistema saque. Como é que é essa primeira parcela, né? A parcela ela é composta de amortização mais juros. Quanto é a minha amortização? Ela é constante. Então, se um financiamento é de 150 mil reais em 180 meses, quanto é que vai ser a amortização? 150 mil reais dividido por 180 meses. A amortização será, então, de 150 mil, 180 divide 833,33. Então, 833,33. 833,33. Mais os juros, né? Mas e aí, como é que eu calculo esses juros? A gente sabe que é 0,9489 ao mês, num saldo devedor inicial de 150 mil. Então eu preciso pegar 150 mil e multiplicar por 0,9489, tá certo? 150 mil, ponto 0,9489 vezes 142. Acho que eu fiz algo errado, né? Vou fazer de novo aqui, pessoal. 150 mil, 0,9489%, né? 150 mil, enter, ponto 0,9489 vezes 1.423,35. 1.423,35. Se eu somar esses dois bagulhos aqui, eu vou chegar a 2.256,65 aproximadamente. 2.256,65 aproximadamente. Alternativa B. Beleza? E com isso, então, você mata essa também. Deixa eu só arrumar aqui para você ver tudo.
Vamos agora para a próxima. Marcos possui um financiamento imobiliário pelo sistema SAC. Prazo é de 30 anos, faltam 294 parcelas e o saldo devedor é 416. Ele resolveu amortizar 150, tá certo? 150 mil desse saldo e reduziu o prazo do financiamento para 20 anos, tá certo? Há uma taxa efetiva de 8% ao ano. Qual será o valor da primeira parcela após feito o recálculo financeiro? Precisa lembrar o seguinte, pessoal. Então, olha só, o saldo devedor é esse aqui, 416.042,12. Você vai fazer isso menos, quanto? Menos 150 mil, que é o que ele vai amortizar. Ok? 416.042,12 menos 50 mil, né? 150 mil. Então, olha lá, 416.042,12, 150 menos. Então, o saldo devedor passa a ser 266.042,12. 266.042,12. Ok? Muito bem. O que acontece? A taxa efetiva é de 8% ao ano. Só que eu preciso da taxa mensal, o financiamento imobiliário ele é mensal. Então, 1,08 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Vamos lá? Deixa eu arrumar aqui para você enxergar. 1,08, Enter, 12, inverte, eleva, 1 menos 100 vezes. Olha lá, 0,6434 é a taxa, certo? Então, essa taxa é 0,6434% ao mês. Ok? Lembre o seguinte, no sistema SAC, parcela é amortização mais juros. Na verdade, em qualquer sistema, né? Sempre a parcela é o valor da amortização mais juros. Então, olha só. Quanto é que vai ser a amortização? Não tem 266 mil de saldo devedor agora? Quantas parcelas vão ser? O prazo do financiamento vai ficar em 20 anos. Pô, 20 anos, a gente está falando em 240 meses. Então, eu vou pegar esse 266 e vou dividir por 240 meses. Ok? Então, pega aquele saldo devedor lá, 266, 0,4212, 0,42.12, 240, divide, olha lá, 108,51. Opa, 108,51. 108,51 é a minha amortização mensal. E juros? É esse 0,6434 vezes o saldo devedor de 266.042,12. Então vamos lá. 266.042,12, Enter. Ok? Soma-se, multiplica por 0,6434%. 0,006434 vezes 1.711,72. 1.711,72. Então, se eu somar as duas coisas, eu chego no 2.820 e 23. 2.820 e 23. Alternativa D de deu certo. Beleza? Muito bom. Bom, 62 ainda fala um pouquinho sobre o sistema SAC, né? Então, olha só, sobre o sistema SAC, a gente tem as seguintes afirmativas, né? Então, olha lá. O valor da parcela é decrescente ao longo do tempo. Perfeito. Para prazos mais longos, o valor da parcela será menor. Porém, o montante pago na forma de juros será maior no total do financiamento, né? Vamos entender isso aí. Então, para prazos mais longos, o valor da parcela será menor, tá certo? Então, a parcela vai decaindo ao longo do tempo. Então, se comparado com a price,
o valor fica menor, porém o montante pago na forma de juros será maior no total do financiamento. Está correto, né? Se eu aumento o prazo, é isso que vai acontecer. Quanto maior o prazo, mais eu pago de juros, tá certo? E a parcela que eu tenho será uma parcela menor. Comparativamente ao sistema Price, usando-se mesmos parâmetros de taxa, prazo e valor a ser financiado, a parcela será sempre maior. Sim, na saque você tem sempre a primeira parcela maior, as primeiras parcelas maior, tá certo? Só que do meio para o fim a parcela fica menor. Então não dá para dizer que está certo, porque começa maior, mas depois fica menor. Ao longo do tempo, o valor da parcela é decrescente, perfeito? Havendo aumento da participação da amortização e diminuição da participação dos juros. Porque o juro vai ficando cada vez menor e a amortização é fixa. Então a participação dos juros vai caindo. Tá certo? Opa, desculpa, tá certo isso aqui. Então, 1, 2 e 4 estão corretas, é a alternativa B, não apareceu aí na tela, mas era a alternativa B. 1, 2 e 4 corretas. Vamos para 63, 62. 62 diz assim: Monique tem um financiamento imobiliário de 20 anos pela tabela SAC. Esse financiamento foi feito há 27 meses e atualmente o valor da parcela está acima da capacidade de pagamento mensal. O saldo devedor atual é de 512, 561,23, né? E o valor máximo que ela consegue comprometer na parcela é 4.300. Né? O que ela pode fazer? Né? Aí a gente precisa calcular direitinho, né? E em cima do saldo devedor que ela possui. Lembra, o saldo devedor é esse aqui, ó, 512. Okay? Se a taxa, né, é 8%, aí eu tenho que pegar para cada um dos casos. Né? Eu tenho que fazer o cálculo da primeira parcela com a 8% de taxa, 7,8, e chegar à conclusão de quanto que vai dar de parcela. Né? Levando em conta o jeito de fazer na saque e na price. Né? À medida que eu fizer isso, eu vou chegar à conclusão que dois casos são possíveis. O primeiro e o segundo. Por quê? Porque pela tabela price eu vou ver que isso cabe no bolso. Se eu utilizar a tabela saque, não vai caber no bolso porque vai dar uma parcela superior a 4.300. Tá certo? Então estão corretas a 1 e a 2. Você teria que marcar a alternativa B, né, dizendo que estão corretas 1 e 2. Beleza? Muito bom. Vamos seguir aqui. Uma família deseja adquirir um imóvel já pronto no valor de R$500 mil. A renda mensal familiar é R$10 mil e a disponibilidade para dar uma entrada no valor de R$200 mil. A família deseja realizar o financiamento por um prazo de 20 anos. Isso é importante. Taxa de financiamento oferecida pela instituição financeira é 11% ao ano e o limite da parcela é 30% da renda familiar mensal. Qual opção de financiamentos é viável para essa família? Tá certo? Você vai ver que fazendo o cálculo, a única forma dessa família se financiar de acordo com as especificações que a gente tem aí é a alternativa D, o financiamento com tabela price e uma parcela inicial de R$ 2.991,42, né? Porque aí isso vai caber no bolso da família e ela consegue, portanto, fazer esse financiamento, tá certo? Muito bom. Vamos para a próxima. Sobre o sistema Price, analise as seguintes afirmativas, desconsiderando efeitos de indexadores como o TR. Lembra o seguinte, a tabela Price nada mais é do que aquele cálculo de PMT que a gente está acostumado a fazer na HP, tá certo? Então lembra o seguinte, a gente tem PMT, então portanto parcelas fixas, isso é muito importante você lembrar. A gente tem a parcela é fixa, mas os juros
os juros vão decrescendo, porque o saldo devedor vai decrescendo. Se a parcela é fixa, isso quer dizer que a amortização está crescendo. Por quê? Porque parcela é sempre amortização mais juros. A parcela ela é fixa. Juros está caindo, porque juros de qualquer financiamento vai caindo à medida que o saldo devedor vai caindo. Então a amortização ela sobe na proporção que os juros caem. Esse compensa com esse e eu tenho então uma parcela fixa. É assim que funciona a tabela price. Tá certo? O valor da parcela é decrescente ao longo do tempo? Mentira. Para prazos mais longos, o valor da parcela será menor. Quanto maior o prazo, menor o valor da parcela. Porém, o montante pago na forma de juros será maior no total do financiamento. Perfeito, né? Por quê? Prazo mais longo, você fica mais tempo com o dinheiro do credor e, portanto, você vai ter que pagar uma quantidade de juros maior em valores monetários. Comparativamente ao sistema SAC, usando-se mesmos parâmetros de taxa, prazo e valor a ser financiado, a parcela será sempre maior. Não, no começo do financiamento, a parcela da tabela price é menor, no final ela é maior, então não dá para dizer isso aqui também. Ao longo do tempo, o valor da parcela é fixo, beleza? Opa! Havendo aumento de participação dos juros, legal, é o que eu falei, né? Não, ao contrário, né? Diminuição de participação dos juros, tá certo? Tá errado isso aqui, né? Muito bem. Então a correta é somente a 2, né? Era a alternativa B que dizia que apenas a 2 estava correta. Beleza? Vamos que vamos. 66, né? Muito bem. Na 66 a gente precisa calcular o VPL, tá certo? Então, lembra o seguinte, para calcular o VPL a gente utiliza aquelas teclas de fluxo de caixa da HP. Você tem que levar HP no dia da prova, né? Senão você vai ter dificuldades lá. Então, como é que faz esse treco assim? A empresa ela está olhando esse projeto que tem esses fluxos de caixa. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você coloca lá 1 milhão, muda o sinal, né? CHS para mudar o sinal. Ok? E aí você coloca isso aqui no GCF0. GCF0, beleza? Aí depois você vai pegar o 200 GCFJ. Aí você vai pegar o 300 mil, né? GCFJ. E aí vai, com cada um deles, tá? 500, GCFJ, 400, GCFJ. Então aqui segue o jogo. Beleza? E aí depois, o que você tem que fazer? Você vai colocar a taxa, né? A taxa do projeto, né? Então você vai lá e coloca, na verdade você nem precisa colocar a taxa, né? Ele vai calcular a taxa automaticamente, né? Ele vai calcular a taxa interna de retorno, a TIR. Para calcular o VPL, você tem que ir lá no 16, né, e colocar como I, ele é a taxa, tá certo? E aí você chama FNPV. Quando você chamar FNPV, você vai calcular o valor do VPL, tá certo? E aí você vai saber se o VPL é positivo ou se o VPL é negativo. Uma coisa muito importante, gente, olha só. O que a gente tem que olhar sempre, né, muito importante, é que o VPL igual a ou maior que 0, ele quer dizer que o projeto deve ser aprovado, tá certo? Olhando aqui, a gente vai chegar à conclusão, né, que o VPL é negativo. Se o VPL é negativo, você rejeita o projeto. A minha preocupação é que você entenda que se o VPL der 0, você poderia aceitar o projeto. Porque o VPL é o que você ganha acima da sua taxa mínima de atratividade. Então, se você ganhar 0 acima da taxa mínima de atratividade, você aceitaria, tá certo? Deu negativo, quer dizer que você está ganhando menos que a taxa mínima de atratividade. Então, não poderia aceitar o projeto. Então, o correto aqui é a alternativa B, tá certo? A alternativa apareceu aqui, saiu fora da tela,
Mas a B ela diz isso, né? Rejeitar o projeto, pois o seu VPL é negativo, você teria que ter marcado então a alternativa B. Muito bem. 66. Um projeto prevê um investimento de R$150 mil e fluxos de caixa conforme abaixo. Qual VPL e TIR desse projeto, respectivamente? Legal? Bom, mesma coisa, né? A gente tem que ir lá e colocar esse treco lá na sua HP, tá certo? Então, se você vier aqui, você vai colocar, lá 150 mil, muda o sinal, né? Então, se você vier aqui na HP, gente, só para mostrar aqui rapidão, ó, tem o CHS, você tem que mudar o sinal, tá certo? Aí depois você vai vir aqui no G, CF0, ok? Então, você tem lá 150 mil, muda o sinal, que é negativo, G, CF0, beleza? Aí depois você vai colocar 55 mil, ele é positivo, não é? Então você vai colocar G, CFJ. Então se você vier aqui na HP, olha lá, a gente está falando de G, CFJ. E aí vai, né? Todos os fluxos você vai repetindo. 67 mil, G, CFJ. E vai embora, né? Até o 80 mil, que é o último fluxo, tá certo? Depois que você fez isso, o que você precisa fazer? Você precisa colocar a taxa, né? Então você vem aqui e você vai colocar aqui a taxa na teclinha aí, tá vendo? Então você clica nessa teclinha aí, aqui, né? Tô clicando aqui só para você ver onde é. E aí você vai colocar essa taxa, tá certo? Então 12 é a minha TMA, minha taxa mínima de atratividade. Só arrumar aqui. 12 é a minha TMA, então você tem que colocar, né, 12 como I. Chama FNPV e você tem o VPL. Se você chamar FIRR, você tem a TIR. Ok? Muito bem. E aí o correto é a alternativa A. 54.608 é o VPL e 27% é a TIR desse investimento. E assim vai, pessoal. Aqui novamente, né, você tem que calcular o VPL. Como eu já falei, você vai colocando sempre aqui no CF0 o primeiro fluxo da data 0 é sempre no CF0, os das demais datas no CFJ, tá certo? Então, esse aqui é CF0, esse aqui é CFJ até o final, ok? Não esquece que você tem que colocar 16 como taxa, porque 16% ao ano é a TMA, ok? E aí quando você chamar o VPL, né, como é que chamou o VPL? FNPV, né? Ao fazer isso, ao chamá-lo, você vai chegar na alternativa D, 1.629.195. Legal? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha, tá acabando aqui, né? Já estamos no exercício 68. Vamos lá. O investidor comprou uma determinada ação de uma companhia por R$10. E espera o pagamento de dividendos como está abaixo. Ó. No primeiro ano 1, 2,50, 3, 3,50, assim por diante. Tá certo? No ano 6, o investidor ele espera vender o papel por R$20. Então no ano 6, em tese, ele vai ter um fluxo de caixa que é 5 mais 20. 5 de dividendos, 20 do valor da venda. Portanto, R$25. Então, cuidado, né? Meu CF6, ele vai ser 25, ele não vai ser apenas 5. Isso que você precisa atentar. Sabendo que o investidor usa uma TMA de 16% ao ano, calcule o VPL por ele estimado nessa operação. Tá certo? Então não esquece, né? Qual que é o meu CF0 aqui?
CF0 vai ser igual a menos 10, ok? Por quê? Porque ele pagou R$10 aqui. CF0 é menos 10. Aí a gente coloca todos os demais no CFJ, lembrando que o último CFJ é R$25, ok? Usa uma taxa de 16%, e aí você vai chegar, né, a um VPL no valor de 8,74. 8,74. Beleza? Muito bom. Vamos que vamos. O analista estima que a ação da empresa Dickmann pagará os seguintes dividendos. Parecido com o exercício que a gente fez anteriormente, né? Com alguns requintes de crueldade. Ele estima ainda que no ano 5 o papel poderá ser vendido por 10 vezes o lucro por ação, sendo ele estimado em R$6 nessa data. Então o lucro por ação é R$6, e ele vai poder ser vendido por 10 vezes esse lucro por ação. 10 vezes 6 é igual a 60, ok? Então ele vai ser vendido por 60. O último CFJ, então, meus queridos, ele é 63,42. 3,42 dos dividendos, mais 60 da venda, então ele estima que vai conseguir 63,42, tá? Muito bom. Aqui você precisa, talvez você não tenha chegado ainda, né, porque a gente está no módulo 2, mas aí eu vou dar uma palhinha, né, para que você entenda como é que a gente faz, porque isso daqui cai muito na prova, e como na prova está tudo misturado, né, os módulos estão todos misturados, acho que vale a pena eu comentar com vocês a respeito disso, né, que é o seguinte, que é como a gente calcula essa taxa mínima de atratividade, né. Taxa mínima de atratividade, nesse caso, ela é calculada por um modelo chamado CAPM, que diz que ele é a taxa livre de risco mais beta vezes RM menos RF, tá certo? Olha lá, a taxa livre de risco, olha lá, ela é 8%. 8%. Prêmio de mercado é sempre isso que está no parênteses, é essa diferença. Prêmio de mercado é 5%. O beta, ele é 1,1. 1,1. Então, é só a gente calcular esse treco aqui. 1,1 vezes 5 dá 5,5. 5,5 mais 8 dá 13,5. 13,5% ao ano. Tá certo? Então, a gente precisa usar o 13,5% ao ano como taxa mínima de atratividade. Ok? É isso, tá? Não tem muito segredo. É só dar essa ajustadinha, né? Então, olha só. Ele estima que são esses os dividendos, tá? E aí, o VPL estimado é de R$5, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é calcular qual que é o valor presente desse fluxo de caixa aqui. Então, você vai considerar como você vai considerar como CF0 aqui, CF0, o valor 0. Por quê? Porque eu quero calcular o valor presente desses fluxos aqui. Aí você vai calcular, aí você vai considerar como CFJ cada um desses valores, lembrando que o último é 63,42. E aí vai. A taxa que você vai colocar como taxa mínima de atratividade, ela é essa que foi calculada, 13,5. Ok? Muito bem. Quando você chegar no VPL, você vai ver que vai dar 40,32. Né? Na verdade, esse é o valor presente que você calculou, 40,32. Isso quer dizer que esses fluxos valem 40,32. E ele diz que existe um VPL para ele de R$5. Isso quer dizer que no mercado ele consegue comprar R$5 mais barato, porque o que ele está dizendo é que o valor presente dos fluxos que ele vai receber é 40,32. Só que o VPL é 5. Então existe um sobrevalor de 5 nesse papel. Isso quer dizer então que o papel está sendo negociado a R$35,32, beleza?
Aí você marca a alternativa B. Não saiu aqui, mas é a alternativa B a correta. Ok? Muito bom. Muito bem, vamos finalizar a última agora. Sobre o processo de aprovação de projetos, assinale a alternativa que está incorreta. Pelo critério da TIR, taxa interna de retorno, deve-se aprovar projetos que tenham esse parâmetro maior ou igual a TMA. Isso está certo, é isso mesmo. Pelo critério do VPL, deve-se aprovar somente projetos que tenham esse parâmetro maior do que zero. Está errado, porque se for igual a zero, você aprova também. Tá certo? Então, isso aqui está errado. Pode ver que é a alternativa B, a incorreta. Pelo critério de VPL, deve-se aprovar somente projetos que tenham esse parâmetro maior ou igual a zero. Certinho. Pelo critério da TIR modificada, deve-se aprovar projetos que tenham esse parâmetro maior ou igual que a TMA. Perfeito, tá certo. A alternativa B, então, é a correta. Lembra que o VPL pode ser igual ou maior que zero. Beleza? Valeu! Muito legal vocês terem acompanhado aí, não sei se todos ficaram até o fim, ficou longo pra caramba, mas enfim, tá na plataforma para vocês assistirem, para vocês verem, questionarem, vamos trocando ideia, vamos que vamos, porque esse é o caminho para você crescer na sua carreira aí no mercado financeiro. Beleza? Valeu, um grande abraço, até mais.